Olá, meus amigos concurseiros, minhas amigas concurseiras. Agora, nesta aula, nós vamos começar uma abordagem intitulada de sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Então, nós vamos explorar esta parte da gramática de agora em diante, que estuda os elementos de uma frase. Nós terminamos as classes de palavras, tanto as variáveis como as invariáveis, e agora nós vamos estudar estas palavras enquanto elementos de uma frase. Frase, oração e período. Vamos entender quais são os mecanismos da sintaxe, como frase, oração e período. Frase é qualquer enunciado, curto ou longo, que estabelece uma comunicação. Então, frase é qualquer enunciado, curto ou longo, que estabelece uma comunicação. Digamos que você está lá em Cianorte fazendo as suas compras e naquela interação entre você e a vendedora ou o vendedor, ela te pergunta: você mora em Tapejara? E você responde sim. Esta frase, sim, apenas uma palavra, estabeleceu uma comunicação. É uma frase inteligível porque a vendedora certamente irá te entender. Com apenas uma palavra, você construiu uma frase. Tradicionalmente, a frase ela pode ser nominal ou verbal. Imagine a seguinte situação: o Flamengo perde do Vasco e um torcedor flamenguista se lamenta com o outro. E agora? Com o Vasco na frente da tabela? Então nós temos uma frase um pouco mais longa do que o simples sim, mas nós não temos nenhum verbo aqui. Então houve toda essa construção, porém não há um verbo nesta frase. Por não ter verbo, esta frase é uma frase nominal. Por quê? Porque não tem verbo. Simples de entender. Uma frase que não tem verbo é uma frase nominal. Agora, se ele dissesse assim: agora com o Vasco na frente da tabela, com certeza eu vou ser zoado. Esse com certeza eu vou ser zoado, a frase ganhou um outro nome agora. Esta frase é uma frase verbal, pois nela há uma forma verbal. Vale dizer que no fim dessas duas frases há sinais de pontuação diferentes. Confere no material. Vai assistir no vídeo seguindo com o material. Isso significa alguma coisa? Certamente. Existem 5 tipos de frase, segundo a nossa gramática tradicional. Vamos ver agora quais são os 5 tipos de frase que temos na nossa gramática. Primeira, declarativa. Segunda, interrogativa. Terceira, exclamativa. Quarta, imperativa. E quinta, optativa. Declarativa. O enunciado é afirmativo ou negativo. Termina em um ponto final ou reticências. Trouxe alguns exemplos para vocês. Eu sou você amanhã. Está aqui uma frase declarativa, terminada com um ponto. Você nunca será como eu. Uma outra frase declarativa. Venda de antiguidades aqui. É praxe encontrar palavras de sentido negativo em frases declarativas negativas, como não, nunca, jamais, nenhum. Por exemplo, nesta frase aqui: você nunca será como eu. Está aqui uma frase declarativa negativa. Vamos para a próxima. Frase interrogativa. O enunciado apresenta sempre um questionamento direto ou indireto. Termina em ponto de interrogação se a indagação for direta, em ponto se for indireta. Vamos aos exemplos. Aonde você pretende chegar? Está aqui uma frase interrogativa direta. Agora uma frase interrogativa indireta. Não sei onde ela pode estar. Ela é interrogativa, porém é indireta, por não possuir ponto de interrogação. Próxima categoria, as frases exclamativas. O enunciado exprime um sentimento, uma altissonância, termina em ponto de exclamação. Vamos aos exemplos. Que pena! Alguém se lamentando. Deus ouviu as minhas preces.
expressando alegria. Uma frase exclamativa, logo tem um ponto de exclamação no final. Frase imperativa. O enunciado apresenta um tom de ordem, pedido, súplica, exortação, advertência. Traz sempre verbos no imperativo, afirmativo ou negativo. Termina sempre em ponto, ponto de exclamação ou até mesmo reticências. Vamos aos exemplos. Volte, seja mais razoável. Não faça isso. São frases imperativas, porque traz sempre um tom de ordem. Volte. Uma súplica, seja mais razoável. Uma exortação, não faça isso. Próxima categoria de frase, frase optativa. As frases optativas trazem o enunciado que exprime um desejo, termina em um ponto ou ponto de exclamação normalmente. Vamos aos exemplos. Bons ventos o tragam. Olha só que esta frase exprime um desejo. Deus te ouça, meu filho. Novamente exprimindo um desejo. Boa sorte, novamente exprimindo um desejo. Uma observação que temos que deixar é alguns gramáticos consideram a optativa como um tom de maldição, praga, como frase imprecativa. Vá para o inferno e que o diabo carregue. Também alguns gramáticos consideram esta frase como optativa, tá? Então vamos prestar bem atenção, vamos ter um pouco de zelo. De repente a nossa querida bruxa malvada chamada banca pode trazer uma frase dessa e perguntar se é optativa, se é imperativa ou se é exclamativa, ou pedir para a gente classificar. Agora que já ficou bem entendido o que é frase, nós vamos abordar o tópico da oração. Uma oração não é nada mais que uma frase verbal. Seu núcleo é um verbo ou uma locução verbal. Locução é sempre duas palavras trazendo um determinado sentido. Diz-se que uma oração é absoluta quando apresenta só um verbo ou uma locução verbal. Há duas orações absolutas a seguir. Olha só, todos os alunos de Itapejara preparam-se para concursos. Eu sou um deles. Então, olha só, há duas orações absolutas. Todos os alunos de Itapejara preparam-se. Aqui está o núcleo do verbo, preparam-se. A próxima oração, eu sou, do verbo ser, um deles. Há outras orações, as coordenadas, as principais, as subordinadas, justapostas, desenvolvidas e reduzidas, e as interferentes ou intercaladas. São designadas assim quando fazem parte de um período composto. Por isso, precisamos entender o que é período. Período é uma frase que possui uma ou mais orações. Começa com letra maiúscula, apresenta um verbo ou locução verbal e termina em ponto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência, sendo que há dois tipos de período. Período simples, constituído de uma oração. Logo, todo período simples é uma oração absoluta. Estudo hoje com apenas uma gramática. Aqui está um período simples, uma oração absoluta. Seria esta a resposta certa? Novamente, uma frase com um período simples e absoluta. Seguindo em frente, vamos agora ao período composto. Período composto. O período composto é constituído de mais de uma oração. Pode ser formado por coordenação, subordinação ou coordenação e subordinação, ou seja, um período misto. As conjunções, os pronomes relativos e certas preposições normalmente aparecem para ligar as orações deste tipo de período. Estamos falando do período composto. Vamos a alguns exemplos. Os resultados foram ótimos, por isso ficamos satisfeitos. Temos aqui duas orações ligadas por coordenação. Pedi que todos viessem preparados. Duas orações por subordinação. Depois a gente entra com mais propriedade quanto a estas coordenações, subordinações, ok? Para salvar a economia é preciso planejamento. A mão que balança o berço é a mão que mata. A mão que balança, aí está o verbo,
é a mão que mata. Temos aqui 3 orações: coordenação e subordinação. A mão que balança, o primeiro verbo, é, segundo verbo, a mão que mata, terceiro verbo. Por isso temos 3 orações. Ainda quero alertar vocês para que não se preocupem com o que vem a ser coordenação ou subordinação. Falaremos sobre isso de uma forma mais cautelosa em capítulos daqui a pouco, tá? Ok? Até a próxima aula. Bons estudos!